Na edição de hoje, você vai assistir uma matéria sobre a atividade física Pilates. Assistam também uma entrevista sobre startups, um conceito diferente de abrir sua própria empresa. E continuando com a entrevista com o advogado que conversamos na edição anterior sobre divórcio, agora vamos falar sobre pensão. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vamos começar essa edição falando sobre bem-estar. A busca por uma melhor qualidade de vida nos dias de hoje tem feito com que muitas pessoas busquem atividades relacionadas com o objetivo mais do que melhorar a condição física, mas sim melhorar também aspectos emocionais, sociais e, por que não, espirituais. Você conhece ou já praticou Pilates? Todo mundo já sabe o quanto é importante para a saúde a prática de exercícios físicos. Porém, não são todas as pessoas que apreciam a prática da caminhada ou corrida e as atividades realizadas em academia. Atualmente, uma das alternativas para essas pessoas é o Pilates. É por isso que eu vim até um estúdio de Pilates para mostrar para você os benefícios e o que você precisa saber sobre esta atividade física. Por isso, eu vim conversar com 2 fisioterapeutas que vão nos explicar um pouco mais sobre os benefícios. Quais são os benefícios do Pilates? Então, o Pilates trabalha sempre com a correção postural, trabalha alongamentos para flexibilidade, força muscular, diminuindo as dores crônicas e as tensões musculares, aumentando a concentração, a parte respiratória. Diminui o estresse físico, também trabalha o equilíbrio, a coordenação motora, diminui a incontinência urinária e também pode estar tratando essa patologia. E o que é feito nas aulas? É uma rotina de exercícios tanto para força, flexibilidade, equilíbrio, trabalhando a conexão corpo e mente, sempre tendo em mente os objetivos do Pilates, que são a concentração, o controle, a fluidez, a precisão do movimento, trabalhando sempre com a respiração e a concentração. Nós também trabalhamos com a reabilitação, então pacientes que vêm até nós com alguma lesão, algum problema de coluna ou alguma patologia. A gente também trabalha. Fazemos sempre um apanhado de exercícios de força, primeiro alongamentos, força, tem até uma massagem de relaxamento no final. Isso o pessoal deve gostar também, né? Sim. Mas uma coisa pra gente esclarecer também, que o Pilates não é só com a bola, né? Existem equipamentos também que vocês utilizam. Quais são esses tipos de equipamentos assim? São 5 aparelhos do Pilates clássicos, que chama Reformer, Cadillac, Wall Unity, a Chair e o Ladder Barrel. A gente vai explicar sobre cada um deles depois. Sim, cada aparelho desse a gente trabalha com molas, então as resistências deles são feitas com essas molas que a gente vai regulando de acordo com o condicionamento de cada paciente. E a partir disso é feito a aula? A aula, isso. Quanto tempo dura em média uma aula? 1 hora de aula. E é feito individual ou pode ser feito em grupo? Pode ser feito individual, 2, no máximo um trio. Porque apesar de ser em pequenos grupos, cada pessoa fará exercícios específicos para o seu condicionamento físico e previamente fazemos uma avaliação fisioterápica, vendo desequilíbrios musculares, desalinhamentos posturais, para depois montar um programa de exercícios específico para cada um. Pode ter um atleta e um idoso na mesma aula, que cada pessoa fará exercícios de acordo com suas aptidões físicas.
Isso, então de acordo com essa avaliação física, a gente vai passar os exercícios de acordo com o condicionamento do aluno e os objetivos que ele tem também. Então vamos mostrar os equipamentos que são utilizados no Pilates, mostrando um pouco e explicando um pouco sobre cada exercício. Claro que eu também vou participar da aula junto. Vamos lá? Então esse é o Cadillac. Você vai me esquecer. Vocês estão fazendo qual atividade agora? Um exercício aéreo. É um exercício um pouco mais avançado, em que você trabalha bastante a força de tronco e braços. Isso normalmente é feito em quantas sessões? Geralmente umas 10 repetições, no mínimo. Uhum. Agora eu vou mostrar outro exercício. Trabalhando a mobilidade do tronco e força de pernas e o core. É a powerhouse, a casa de força. Para manter essa postura, precisamos muito de abdômen, força no core. Qual que é o nome desse exercício? Teaser. Esse também é em torno de quantas Acabou. repetições? 5, porque a gente pode fazer 10 a 15 quando é mais tranquilo ou flexibilidade. Já exercícios menos repetições e com qualidade no movimento. Sim. Vamos mostrar mais um então? Que é você. Vamos lá, então eu vou participar junto. Pode fazer uma demonstração antes? Mantenha o alinhamento da postura e flexibilidade de pernas. Eu não vou muito longe para não... Inspira aqui, sempre trabalhando a respiração. Solta o ar. O joelho fica Esticado. Bem esticadinho. Esse pé não pode descolar. Esse é o nome? Esse é um Não alongamento. tem um nome específico, é Também é exercício de posterior. flexibilidade. Mas esse geralmente a gente faz umas 10 repetições, cada pé. Vamos lá, né? Vamos lá? Tentar fazer. Vai subir. Vou fazer com a perna direita. Vai mostrando você. Você estica bem o joelho. Inspira, as mãos por fora. Isso. Inspira parada, solta o ar. Cuida para não rodar o quadril. Isso. Foi e soltou o ar. Isso. O corpo acompanha a perna que está esticando. Voltou, inspirou, foi soltando. Contrai o abdômen. Mais uma vez, soltou. Esse exercício aqui, ele melhora bastante o quê? Ele foca mais na Flexibilidade, Você o alongamento. encostar a mão no chão. E também já está trabalhando a postura. Então vamos lá, vamos fazer uma outra atividade aí. Ai, meu Deus, o que vai ter? O outro que vocês vão fazer, qual que é aí? Aqui, então. No Wall Unity. Estica os joelhos. Tira vértebra por vértebra. Tira, solta o ar, sobe, articula a coluna, contrai bem o abdômen, solta o ar, alonga, volta, alonga a outra perna, volta, articula a coluna, vértebra por vértebra, volta para o colchonete. Ok, descansa. Todos esses equipamentos que ficam aqui no estúdio, todos os alunos podem fazer? Sim, durante a aula, faça o rodízio de todos os aparelhos em uma aula só. E aqui, esse daqui que vocês vão utilizar, né? Qual Certo. é esse exercício? É a chair, esse aparelho. Começar fazendo um exercício. Bem, inteiro aqui, trabalha bastante o equilíbrio, força muscular de perna, concentração, foco no centro, máximo do equilíbrio e da força muscular de membros inferiores. Tá, qual que é a Vai perna? entrar? Só um pouquinho. Ó, você inspira parada. Respira, estica a perna. Um exercício mais básico de
força de perna, estabilidade do tronco e equilíbrio. Inspira parada, solta o ar, estica o joelho. Esse aqui trabalha bastante a perna? Pernas. Bastante força de quadríceps. Muito bom. A gente acha que é fácil, mas não é tão fácil assim. Não é tão fácil quanto parece. No mesmo aparelho pode-se trabalhar em abdominal. Quer ir me mostrando aqui? Então vamos lá. Ela vai trabalhar bastante a região lateral do abdômen. Solta o ar quando sobe, inspira parada, sobe, já pode estar trabalhando perna junto, levantando, ó, inspira parada, sempre contraindo muito o abdômen. Isso. Bom, também 10 repetições cada lado. O Pilates, ele, além desses benefícios todos, ele deixa a pessoa mais disposta, assim, pro dia a dia, assim, já tem uma melhora já imediata, ou quando que vem começa a vir o resultado? Vou te responder com uma célebre frase do próprio idealizador da técnica, o Joseph Pilates. Com 10 sessões você sentirá a diferença no seu corpo. Com 20 sessões, as outras pessoas verão a diferença. E com 30 sessões, você terá um corpo novo. Eu vi que você também citou aqui durante a conversa que não é só uma idade, né? Qualquer idade pode fazer o Pilates? De 10 a 100 anos, eu digo. Qualquer pessoa, com qualquer nível de condicionamento físico, pode praticar a técnica, uma vez que fazemos um programa de exercícios direcionado para cada um. Diante de todos os benefícios citados acima, é fácil entender que o Pilates ajuda e muito na sua maneira de enxergar e viver no mundo. Ele faz você parecer e se sentir melhor, ajuda a aumentar a qualidade do seu sono, alivia o estresse e a tensão, expande a consciência corporal, integra o corpo, a mente e o espírito e melhora muito a qualidade de vida. Agora vamos fazer um rápido intervalo e assista a seguir uma entrevista sobre pensão. Tire suas dúvidas com um advogado. Em 30 segundos, estamos de volta. Você sabia que é importante conhecer seus pés e ter o acompanhamento de um podólogo? Clínica Saúde dos Pés, especializada na avaliação do pé diabético, do idoso, gestantes e crianças. O atendimento consiste em avaliação dos pés, da pisada e do calçado. Tratamento para unhas encravadas, com micose, calos e pele ressecada. Temos estacionamento próprio e ambiente climatizado. Agende sua consulta. Saúde dos Pés, com Rosângela Schwartz. Na edição de hoje, você vai acompanhar uma entrevista sobre pensão, que é uma continuação da entrevista da edição anterior sobre divórcio. Entenda mais com o advogado. Quando o divórcio acontece, o período de adaptação é conturbado. E quando há filhos, uma das questões que afligem os pais é o valor da pensão alimentícia. Isso também ocorre com o nascimento de um filho de pais que não vivem em união estável. As principais dúvidas você vai esclarecer agora na entrevista. Rosemar, quando que acontece a pensão? Depende muito de cada caso, né? Mas vamos usar o seguinte termo, na questão da oficialização. No momento que ocorre, por exemplo, a separação, né, de um casal, seja ela oficial ou não, obviamente, tendo filhos principalmente, vem a questão da discussão da pensão. Então, um conselho que eu sempre dou, que casais oficialmente casados ou com a famosa união estável, tem que procurar um advogado para formalizar isso, para colocar no papel, para evitar tantos problemas, obviamente, para a mulher, para os filhos, como também, principalmente, para o homem, né, para o ex-companheiro nessa questão. Quais são os deveres e os direitos de cada um? Hoje, um casal com filhos e menores, principalmente, hoje, por lei, acabou aquela história, Carol, de dizer
toma que o filho é teu, tô pagando pensão, você se vira. Vamos dizer, eu e você temos um filho, a gente separou. Aí eu tô pagando a pensão, né, pros filhos, etc. Eu digo, não, tá, o dinheiro tá com você, eu tô pagando, você faz o que quiser. Isso, na questão de deveres e direitos, agora mudou, porque agora está sendo aplicada a questão compartilhada. Compartilhada não quer dizer que, por exemplo, tem que ficar 15 dias na tua casa ou 15 dias na minha casa. Não, não é isso, né? A criança, vamos dizer, eu tenho um filhinho lá e, no caso, tem que ficar 15 dias na sua casa e na minha, não. É a questão da responsabilidade sobre a criança. Sobretudo na questão da educação, na questão da roupa, na questão da comida, da viagem. Então, as decisões com relação a essa criança serão tomadas em conjunto. A gente vai discutir, ele vai estudar onde? Aí ele está com você, a maior parte do período, um exemplo. Mas você me liga e diz, olha, vamos sentar e vamos conversar sobre o nosso filho, a educação. Daí a gente senta e olha, ele vai ficar então na tal escola, que é mais próximo da tua casa e tal. Aí eu pego ele no final de semana, aí podemos acertar isso. Aí ele vai fazer um curso de inglês também, vai fazer um curso de aprofissionamento, vai também, podemos fazer isso e tal. E também na questão emocional da criança. Então já diz tudo, compartilhada, dividida, para que haja decisões em favor da criança. Nisso entra, obviamente, os deveres, né, e os direitos. Direito da visita do pai, recebeu a criança, ficar um tempo com o pai, e praticamente, geralmente, fica mais tempo com a mãe, isso a gente sabe disso, né, que a mãe é mãe, né, a gente não pode, obviamente, ignorar esse fato, mas a compartilhada chama a responsabilidade mais o pai e também a mãe passa a entender que o pai tem que ter uma convivência maior e entra a questão de divisão aí até da parte financeira. Então não é somente o pai que paga a pensão, como que muitas pessoas acham isso. Justamente, a questão está acontecendo muito nessa parte quando se vai discutir a questão, por exemplo, da pensão dos filhos. Eu, graças a Deus, tenho pego, assim, durante as audiências, ótimos juízes que estão olhando bem esse lado. Então, muitas vezes, a mulher, quando se separa, tem aquela famosa frase, vou tirar tudo que ele tem. E não é bem assim. Hoje a situação é muito discutida na conciliação. Durante a audiência, né, se senta lá o advogado com vamos dizer, a mulher, né, e o advogado, obviamente, com o homem, né, do relacionamento, e nessa conversa entre os dois, o juiz, como as partes, né, há um entendimento. Quanto que ele recebe por mês? Né? Ele tem condições de pagar isso, pagar aquilo, é um filho, 2 filhos e tal. Hoje está havendo mais discussão em torno disso. E a mulher, obviamente, que de preferência trabalhe, ela também tem sua função e deve custear, deve cobrir as despesas que tem um filho. Até que idade o filho tem o direito da pensão? Olha, teoricamente é 18 anos, mas existe a questão também de que hoje, com 17, 18 anos, se passa para uma universidade. Então, o pai, como a mãe, tem a obrigação também de ajudar nos custos de um filho que está na universidade, até ele se formar e, obviamente, aí, ter sua profissão e conseguir se sustentar, no caso, levar sua vida adiante. E como que é calculado o percentual da pensão? Olha, e essa questão, volto a dizer, hoje está muito discutível, né? Depende muito do que a pessoa ganha, né, do pagamento, chega a ser de 10%, 20%, 30% nessa base, nessa média. Mas aí é que tá. Daí chama seu advogado e diz, olha, eu não tenho condição de descontar 30% aqui do meu salário, porque eu estou numa situação difícil. E ela trabalha. Então, estou dando um exemplo do pai. Daí a gente chega lá e diz, olha, ele pode dar 20%, 25%, pode dar tanto, porque ele paga aluguel, paga financiamento disso, aquilo, mas ele auxilia, por exemplo, quando precisar de comprar remédio e tem uma conta na farmácia. Então, hoje é muito aberto o diálogo a respeito disso. E é possível pedir a pensão antes do filho nascer? Então, existem casos que sim, você pode pedir. Por exemplo, ela está grávida, de repente não pode trabalhar, tem algum problema de saúde ou vai se ausentar do emprego, e desde que o pai reconheça, por exemplo, ele não quer ficar com ela, mas ele reconheça que engravidou, né, a pessoa que é o pai da criança que vai vir, havendo um acordo, de repente ele pode ajudar. E de repente ele pode dizer, o filho não é meu. Ocorre muito isso, cara, muito. Aí ela pode entrar com uma ação e dizer, não, eu já vivia com ele, com estabilidade aí há 1 ano, e agora ele vai dizer que o filho não é meu.
Aí ela pode entrar com uma ação e de repente ocorrer aí um procedimento para que ele dê o sustento, né, para que ela possa ter uma gravidez com saúde. Pode haver ações desse tipo também. E quais são os truques mais comuns que fazem para evitar pagar a pensão? Olha, conheço muitos casos. E principalmente, por exemplo, quem é registrado e tem carteira, esse dificilmente escapa, porque você requer, né, pede lá a documentação, pede lá o extrato dele, do olerite, né, o olerite, que vai estar lá dizendo, olha, ele ganha 2.000 por mês e tal. Né, mas é complicado para quem é autônomo. Tá? Eu já peguei assim de ações contra o mecânico. Aí como é que você vai calcular o que ele ganha por mês, um mecânico? E a alegação dele é que ele não estava ganhando muito, estava ganhando para comer. E que não podia pagar a pensão muito, né, no caso. Então, mas no fundo, obviamente não vou citar aqui, mas a gente sabia que ele estava muito bem, obrigado, né, se negando. Por quê? É complicado, entende? Às vezes tem gente que não tira nota, é muito fácil de burlar. Minha mecânica foi boa, minha mecânica esse mês foi péssima, não tenho como pagar isso. Essas formas de quem é autônomo é muito fácil de burlar. Por isso que é importante estipular já um valor que, querendo ou não, ele vai ter que pagar por mês, sabe? Então, com o autônomo geralmente é mais complicado de lidar nessa parte. E para finalizar essa entrevista sobre pensão, Rogemar, eu quero que você agora deixe algumas dicas. Olha, a primeira coisa é o seguinte, principalmente na questão de uma separação e tal, procure um advogado. Eu vou usar aquela famosa frase, o barato sai caro. Então muita gente pensa, eu não vou gastar com advogado, porque eu vou dar qualquer dinheiro lá por mês e tá bom. Aí vem a ação, né? Vem a ação, vem a questão na justiça. Então procurem um advogado, certo? Para que regularize isso perante a justiça. Você já ouviu falar das startups? Uma forma de empreender que vem deixando muitos empreendedores milionários. Na edição de hoje vamos trazer uma matéria sobre startup, como abrir, quais as diferenças entre uma empresa tradicional e muitas dicas. Assista agora! Startup já virou sinônimo de negócio lucrativo, mas para ingressar neste modelo de empreendimento requer mais do que ter uma ótima ideia. Para levar o projeto adiante, é importante ter afinidade com a inovação, persistência e muito conhecimento técnico acerca da atividade que se pretende desenvolver e também do setor em que se deseja atuar. Entenda mais sobre startup agora na matéria. O que é uma startup? Digamos primeiro que ela não é um grupinho de jovens mais ou menos geniais tentando criar um novo site numa garagem ou num bar próximo de uma universidade. Uma startup é uma empresa. Acontece que é uma empresa especial, ou seja, as ferramentas tradicionais de planejamento e controle não funcionam muito bem quando aplicadas a ela. E como que funciona? Uma startup ela é um negócio destinado a criar um produto ou um serviço, ou seja, a resolver um problema, porém em ambientes de extrema incerteza. Os negócios tradicionais eles operam em ambientes de uma certa segurança, né? Ambientes que já são conhecidos, você já conhece o cliente, já conhece os competidores. E as startups elas operam num ambiente exatamente o oposto. Elas ainda não conhecem muitas vezes o seu cliente, elas estão tentando resolver determinado problema e elas lidam com uma estrutura extremamente enxuta de recursos e até de conhecimento, principalmente nessa fase inicial do negócio. Entenda qual desses papéis você assumirá e busque pessoas que possam ajudar no negócio. Equipes sem equilíbrio não saem do lugar. Empreender sozinho é possível? É possível, porém o desafio é bastante grande.
ou seja, é necessário competências complementares, é necessário estruturar um excelente time para que você possa construir um negócio de sucesso. Quais são as dicas, então, que você passa para quem quer abrir uma startup? Quais são as dicas essenciais, né? Eu diria assim que a primeira grande dica aos aspirantes não é você pensar em apenas criar um produto, apenas criar um serviço, mas é você pensar em criar uma organização. Você precisa criar um negócio, precisa criar uma empresa que tenha um propósito, uma razão de existir. O que se deve apresentar para o futuro investidor? O que ele precisa ter em mãos? Normalmente, o investimento, na verdade, ele tem alguns estágios, né? Então, quando você está começando, normalmente você recorre a investidores anjos, né? Ou a família, ou os amigos, ou um investidor profissional anjo. Nessa etapa, é importante que, se possível, você ter um protótipo, ou seja, um produto mínimo viável, né? Com a solução central daquele problema que você quer resolver. Isso facilita para que esse investidor olhe não apenas para uma ideia, mas já olhe para algum protótipo. Ou seja, se você não tem histórico de criação de negócio, você demonstrar sua capacidade de execução, ou seja, de colocar o ovo em pé, é bastante importante. E é fácil encontrar um investidor? Assim, aonde que as pessoas elas podem buscar ou encontrar um? Investidores hoje existem por toda parte, na verdade, né? Então, no Brasil, tem grupos organizados, tem muita gente decidindo apoiar iniciativas empreendedoras, tem um movimento bastante consolidado e organizado aí no Brasil, que é a Anjos do Brasil. É uma organização que reúne e conecta investidores anjos de todo o país, que investem regionalmente, investem nacionalmente também em diversos projetos. Mas existem hoje várias iniciativas, vários eventos que propiciam essa conexão entre o empreendedor e entre os investidores. Quais são os cuidados jurídicos? Hoje no Brasil, as leis hoje de propriedades, elas são bastante, eu diria assim, os processos são bastante lentos, né? Então ele não condiz com a velocidade aí das mudanças tecnológicas, mas é necessário ter cuidado com as propriedades intelectuais, com conhecimentos que já têm registro, né? É muito importante ter uma relação muito bem estabelecida com seus sócios, né, e com seus investidores. As leis trabalhistas elas são bastante pesadas, então normalmente as startups elas começam um pouco na informalidade no começo, mas é necessário um planejamento e uma estruturação para que ela mitigue esses riscos. Caso contrário, esses riscos podem afundar a empresa ali na frente se você não tomar cuidados básicos jurídicos, né? Eu diria assim, os principais, né, é a questão fiscal, é a questão trabalhista e a questão societária, né? Esses três aspectos eles são extremamente relevantes e o empreendedor precisa buscar conhecimento, precisa ser bem assessorado para que ele não cometa, né, nenhum deslize que, enfim, que acabe afundando o seu negócio. E lembre-se de que a trajetória é sempre de aprendizado. Empreender é uma corrida de resistência e não de velocidade. Bom, essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. E lembrando que se você perdeu alguma edição do programa ou quer assistir alguma matéria em especial, todas as edições do programa Você Sabe Fazer ficam disponíveis no site. Todos os vídeos em HD. Basta acessar www.vocêsabefazer.com.br. Quero agradecer a sua companhia na edição de hoje. Espero você no domingo que vem, neste mesmo canal às 14h30. Até lá, tchau!
Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe.